Boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo. Espero que você esteja muito animado, muito motivado, porque se você chegou até aqui, você é um grande vencedor. Com certeza os seus resultados já serão diferentes. Com certeza, nas últimas semanas, o seu comportamento já mudou, você já é uma pessoa melhor. Com certeza você tem lidado melhor com as outras pessoas e consigo mesmo também, gerindo mais as suas emoções, conseguindo controlar melhor o seu estilo de se comunicar, o seu modo de ver o mundo e até mesmo de receber e filtrar as informações, porque essa também é uma etapa muito importante. Então, desde já, eu quero te parabenizar por estar aqui, porque você chegou até a nossa 8ª aula do nosso curso de inteligência emocional. É apenas o início do nosso curso de desenvolvimento humano. Depois nós iremos para a inteligência financeira, life coaching, enfim, outros diversos tópicos que eu ainda vou transmitir de conhecimento para vocês gratuitamente. E é com muito prazer, com muita dedicação, com muito amor e carinho que eu tenho feito isso, porque eu de fato quero ver a sua transformação. Mas para que acabe o mistério, porque há sim pessoas me perguntando a respeito da estratégia comercial que existe por trás disso. Para acabar esse mistério, as pessoas já estão cansadas de conteúdos nuggets, aqueles conteúdos de videozinhos pequenos e com pitch de vendas no final. Tudo somente com gatilho de venda para você comprar alguma coisa no final. Eu não quis fazer assim. Quando eu me propus a fazer um curso gratuito e entregar para você, foi de fato para você não ter que desembolsar nada para um conteúdo de qualidade, para um conteúdo de verdade, tá? Então, esse é o conteúdo que eu venderia e venderia muito caro. Mas eu decidi dar. Por quê? Porque outras pessoas oferecem conteúdo muito semelhante e principalmente porque, já que tem um monte de gente que está oferecendo por preços caros, então eu dou e assim eu conquisto a sua confiança, eu conquisto a sua amizade e já vou deixar aqui um gatilho de inteligência social. Mais vale ter um amigo do que ter um cliente. Quando você tem um cliente, assim que ele achar outra pessoa que fornece um serviço melhor do que o seu, ou por um preço menor, ele vai comprar do outro fornecedor. Mas quando você tem um amigo, seu amigo vai sempre priorizar comprar de você. Então, se você quer saber a minha estratégia comercial que está por trás disso, desde o início, é uma estratégia comercial de longo prazo. E muito longo prazo. Eu penso numa estratégia comercial de 5 ou 6 anos. Por quê? Porque eu não vivo disso aqui que eu estou fazendo agora. Eu vivo do mercado financeiro, eu trabalho com o mercado de ações, eu trabalho com o mercado de opções binárias, tenho uma empresa com traders que trabalham com o nosso capital, entendeu? Então eu não vivo disso. Por eu não viver disso, o que eu quero aqui é construir uma autoridade através da transformação da vida das pessoas. O que eu quero é que você se lembre de mim por eu ter transformado a sua vida. O que eu quero é que você se lembre de mim para que no dia de amanhã, quando você vê uma pessoa que estava passando pelas dificuldades que você tinha no início desse curso, você possa se lembrar de mim e dizer para ela, faz o curso do Thiago, tá gravado lá. E assim, nesse boca a boca, eu quero construir uma autoridade com muitas pessoas me seguindo, com muitas pessoas compartilhando os meus conteúdos e através dessa confiança lá no futuro, eu tenho um sonho muito grande de dar treinamentos para muitas pessoas em espaços muito grandes e trazer vocês todos para o presencial, porque no presencial o impacto emocional é mais forte, a estrutura com som, com a energia das pessoas reunidas no mesmo ambiente, as ferramentas sendo aplicadas na hora, as dinâmicas, os exercícios, tudo em conjunto, tudo ali acontecendo on time, é muito legal, é fantástico. Só que isso é a longo prazo. Eu tenho 24 anos agora, em 6 anos eu vou ter 30 anos, então é o período que eu tenho para construir essa autoridade desse modo que eu estou fazendo agora, dando conteúdo gratuito. É isso que eu quero fazer, tá? Então, quando você ver alguém oferecendo conteúdo de inteligência emocional, e outras pessoas procurando pelo conteúdo de inteligência emocional, saiba, o que eu estou oferecendo para você aqui hoje é o que de fato tem no mercado de melhor. Se você for comprar de grandes empresas aí, você vai encontrar os cursos que eu comprei, que eu fiz, e depois peguei as indicações de livros que eles todos me deram e engoli esses livros em pouco tempo de leitura, li muito. E de todos esses livros eu extraí todo esse conhecimento, e através desse conhecimento que eu extraí, eu compilei de um modo didático, um modo simples, para que pessoas como você ou outras pessoas que ainda não tiveram acesso a esse tipo de informação, pudessem aprender e serem inteligentes emocionalmente. Legal?
Então, mais uma vez, parabéns por estar aqui. Parabéns por ter chegado até essa nossa 8ª aula. E no finalzinho eu tenho uma surpresa para você, tá? Então fica comigo no final, até o final, porque no finalzinho eu tenho uma surpresa para você que está aqui comigo agora. Beleza, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre técnicas de gestão da emoção. Se o conteúdo que vocês receberam até agora foi bom, vocês ainda não sabem o que está por vir hoje. O que está por vir hoje vai impactar ainda mais você, tá? Então pode comentar aqui, sou o Iolo Smart, pode enviar a live para mais pessoas se você quiser. Eu já vou até colocar aqui um pin no comentáriozinho Iolo Smart, show de bola. Clica mesmo no coraçãozinho, que assim o Instagram notifica mais pessoas para assistirem também esse conteúdo que eu vou transmitir hoje. Tá legal? Então, já pega seu papel e sua caneta, ou então um computador, ou um bloco de anotações, o que você tiver por perto e que seja mais fácil para você, com agilidade, copiar e pegar a mensagem, a passagem que eu vou informar você aqui hoje, porque é um conteúdo muito denso, são bastantes informações que eu vou passar aqui. Você precisa ser rápido hoje, tá legal? E depois já vá também anotando as suas dúvidas, questionamentos, para depois eu ir respondendo. Vamos lá! Esse conteúdo é um conteúdo do professor Dr. Augusto Cury. O professor Dr. Augusto Cury é o maior psicanalista do Brasil, ele é considerado um dos melhores no mundo, inclusive. Ele é lido mundialmente, os seus livros são publicados em diversos idiomas e pessoas do mundo inteiro admiram muito todo o desempenho que ele ofereceu para o mundo. Então, o meu objetivo como treinador é pegar essa informação e traduzir essa informação de modo ainda mais simples para que você consiga absorver de modo prático na sua vida. Então, a aula de hoje, o tema é gestão da emoção, técnicas de gestão da emoção. Eu vou passar para vocês aqui inúmeras técnicas de gestão da emoção. Eu não enumerei, mas se você quiser, você pode enumerar nas suas anotações, caso assim você julgar mais adequado e mais produtivo para você. Então, antes de mais nada, eu quero ler para vocês uma definição que eu anotei, que eu encontrei no livro do professor Augusto Cury, que ele trata a diferença entre psicoterapia e coaching. Muitas pessoas têm dificuldade de entender o que é coaching. Eu vou explicar para vocês o que é coaching. Coaching não é nada mais do que um programa de metas. Você se encontra num estado atual, o coach te ajuda a identificar esse estado atual num amplo sentido na sua vida, olhando a sua vida por diversas perspectivas e diferentes pilares, e assim o coach te ajuda também através do processo de perguntas a criar metas e um plano de ação para o seu futuro. Durante o processo, o coach te ajuda a eliminar os impedimentos, a destruir as suas crenças limitantes, a criar e reprogramar com novas crenças fortalecedoras para que você atinja essa visão de futuro que você vai criar em sessões individuais. E muitas pessoas confundem com psicoterapia, com psicanálise. Por quê? Porque também acontece em sessões individuais. Então o coach se encontra com o coachee e tem uma sessão individual com ele ali, ajudando ele nesse método. E então muitas pessoas confundem. E aqui o professor Augusto Cury coloca uma definição perfeita para explicar o que de fato é essa diferença. Legal? Então, diferença entre coaching emocional e psicoterapia. A gestão da emoção promove os mais diversos tipos de treinamento, com destaque para os voltados às habilidades intelectuais, pessoais e profissionais. Enquanto a psicoterapia trata dos conflitos que asfixiam essas habilidades. A gestão da emoção equipa o eu para ser líder de si, ao passo que a psicoterapia trata das armadilhas mentais que encarceram essa liderança. A gestão da emoção leva o espectador a desempenhar com eficiência seus papéis no palco social e empresarial. E a psicoterapia desata as algemas que prendem o espectador à plateia. A gestão da emoção estimula o indivíduo a construir janelas light, janelas saudáveis na memória, no córtex cerebral, enquanto a psicoterapia o conduz a reeditar janelas killer conflitantes, que são essas janelas que atrapalham as atitudes no momento. Então vocês podem observar que a psicoterapia ela vai mais de encontro com doenças psicossomáticas, com dificuldades mais profundas, enquanto a gestão da emoção, o coaching emocional, o próprio processo de coaching, life coaching, business coaching, tudo isso vai tratar
coisas que você pode evoluir mesmo nos momentos de alegria, nos momentos de felicidade, nos momentos que tudo está bem. Enquanto a psicoterapia, a psicanálise, a psicologia, elas vão tender mais a observar fatores quando já há um problema. Não que não possa ser utilizado quando tudo está bem, mas o coach ele vai ajudar você a crescer mesmo quando tudo está bem. Ele vai te ajudar a mapear e a encontrar problemas quando não parecem existir problemas. E esses problemas você vai perceber depois que são facilmente tratados. Legal? E aí a gente vai começar a entrar agora nas técnicas de gestão da emoção. Depois dessa pequena definição que eu dei para vocês, dessa diferença entre o coaching emocional, ou seja, a gestão da emoção, e a psicoterapia, a gente vai começar a ver quais são, então, essas técnicas da gestão da emoção. Se você quiser enumerar, eu vou dizer aqui, tá? Qual é essa primeira? A primeira que nós vamos tratar é uma macro gestão da emoção, uma macro técnica, que é o quê? Reeditar e reconstruir a memória, reciclando o lixo psíquico. Então, a primeira é reeditar janelas traumáticas. Como você reedita uma janela traumática? Quem acompanhou todas as aulas anteriores a essa, vocês observaram aí que o processo de formação de crenças, o registro de redes neurais, os tobogãs neurais, os vícios emocionais não são nada mais, nada menos do que janelas que, quando são prejudiciais, são traumáticas. São janelas que atrapalham o seu desempenho no dia a dia em coisas que eventualmente parecem ser simples. Por exemplo, suponhamos que uma criança teve que apresentar um trabalho na frente da sala e falar em público, na frente de todo mundo, em voz alta, e ali talvez ela cometeu algum erro, falou alguma palavra errada, enfim. Suponhamos que ela teve ali uma janela traumática porque todo mundo riu dela, todo mundo zombou, e ela gravou aquilo, ela memorizou aquilo como algo muito negativo e muito traumático. No futuro, lá na faculdade, ela teve que apresentar o TCC e estava com a mão tremendo, suando, formigando por causa dessa janela traumática. Então, reeditar essa janela traumática é olhar novamente para esse passado, olhar novamente para aquela situação que causou esse estresse, que causou essa dificuldade, que construiu aquela janela traumática e reeditar, trazer uma nova interpretação. Vocês aprenderam exercícios nas aulas anteriores, já ia falar sessões, nas aulas anteriores, que vocês podem utilizar certas ferramentas para ressignificar as informações que vocês recebem. E é a mesma forma para o seu passado. Então, no caso desse exemplo que eu citei, essa criança poderia ressignificar os coleguinhas de sala, poderia ressignificar a professora e o comportamento de todos eles, mediante as suas limitações, mediante o contágio social, enfim. Ressignificar toda aquela situação e enxergar o momento presente como uma oportunidade, não como uma ameaça. Legal? Então, segundo aí, não deletar de sua história as pessoas que o frustraram. Muitas pessoas querem eliminar outras pessoas do seu passado, porque algumas pessoas podem ter lhe causado uma mágoa, um transtorno, uma traição, uma coisa muito ruim. E aí ela quer eliminar, ela quer excluir, expurgar da história, mas não tem como fazer isso. Quanto mais você tenta excluir alguém da sua mente, da sua memória, mais próxima essa pessoa vai ficar de você, mais próxima ela vai ficar do seu pensamento. Então, o certo a ser feito, ao invés de deletar da sua história essas pessoas que o frustraram, é perdoar essas pessoas, ressignificar essas pessoas, considerando também as suas limitações e erros. Legal? Depois, a diferença, terceiro aqui, né, seria considerar a diferença entre a inveja sabotadora e a inveja espelho. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Ele simplesmente diferenciou para ficar mais fácil esse entendimento. E aqui eu posso trazer até mesmo um exemplo bíblico, né, de Caim e Abel. Quando Abel ofereceu para Deus uma oferta, e Deus gostou mais da oferta de Abel do que da oferta de Caim, Deus recebeu a de Abel, mas não recebeu a de Caim, então Caim teve uma inveja sabotadora, que lhe causou uma raiva tão grande, um ódio tão grande, que ele foi e matou o seu irmão Abel. Quando uma inveja espelho seria aquela dele eventualmente ter olhado para Abel
e aprendido com o que Abel havia feito de melhor do que ele. Puxa, onde que Abel acertou que eu não acertei? O que eu posso fazer de melhor na minha próxima oferta? Tanto que Deus alerta Caim para a própria gestão da emoção. Caim, eu percebi que você está muito nervoso, Caim. Então dá um passo para trás, senão você vai pecar, senão você vai fazer coisa errada, coisa que não deve. E Caim ignorou, né? Ignorou e foi lá e matou o irmão dele. Então é um exemplo bíblico que já mostra já nos primeiros versículos da Bíblia como é importante essa questão da gestão da emoção e diferenciar a inveja sabotadora da inveja espelho. Terceiro aí seria, né, uma mega técnica que se trata de desarmar as armadilhas mentais para construir relações sociais saudáveis. E aí, na verdade, dentro dessa grande técnica existem duas, que eu vou dizer aqui agora. Pensar antes de agir ou de reagir. Parece clichê, parece fácil, parece bobo falar isso, né? Pensar antes de agir, pensar antes de reagir. Mas não é. Não é realmente. Vocês aprenderam nas aulas anteriores sobre quando você recebe uma informação, essa informação vai direto para a sua amígdala central, ativa o seu instinto de sobrevivência e todo mundo tem a tendência a reagir muito rapidamente a uma situação, a um insulto, enfim, a qualquer coisa do gênero. Mas se você pensa, ou seja, se você conta até 5, se você conta até 10 e espera essa informação ser processada, você vai dar tempo dessa informação sair da sua amígdala central, sair do seu cérebro reptiliano para percorrer o seu córtex pré-frontal, percorrer todo o seu cérebro e acessar as informações que você tem armazenada. E a partir desses novos filtros que você implantou em todo esse cérebro, aí você vai conseguir agir e reagir mais conscientemente, com mais zelo, com mais cautela e mais cuidado. Próximo ali, ó. Exaltar a pessoa que erra antes de exaltar o erro dela. Exaltar a pessoa que erra antes de exaltar o erro dela. Quando alguém cometeu um erro perto de você, ou contra você, ou para você, observe essa pessoa e identifique primeiro as qualidades dela. Primeiro exalte essa pessoa. Permita você reconhecer as limitações dessa pessoa sem julgamento, com empatia, com cuidado e compaixão. E depois, somente, você vai olhar para o erro dela. E você vai perceber que o erro dela vai se tornar bem pequenininho. Legal? Próxima macrotécnica. Próxima macrotécnica é construir a felicidade inteligente e a saúde emocional. Pessoal, se você estiver anotando, talvez em formato de tópico, alguma coisa assim, essa macrotécnica seria um tópico e depois as técnicas, os subtópicos dessa macrotécnica, tá legal? Então, macrotécnica agora, ó, construir a felicidade inteligente e a saúde emocional. Como? Através das seguintes técnicas. Primeiro, ser fiel à consciência. Todo mundo tem uma consciência, essa consciência possui a moralidade, a ética e todos os filtros que estão implantados nela a partir das crenças, como também os filtros que você já reprogramou. Certo? Então, ser fiel à consciência é você se lembrar que quando não tem ninguém vendo, quando não tem ninguém perto, quando ninguém vai ficar sabendo, que você tem uma consciência a zelar. Que você tem dentro de você alguém para dar resposta. Certo? Uma vez uma pessoa no mundo dos negócios, no trabalho, me ofereceu uma oportunidade de fazer uma coisa errada, ocultando da empresa que eu representava uma situação que era muito importante. E aí ele me disse, ninguém vai ficar sabendo. E eu respondi para ele assim, eu vou ficar sabendo, isso já é demais, né? Então, eu ficar sabendo que eu fiz aquilo, para mim era muito. Então, não estou querendo dizer que eu sou bom em aspecto algum, tá, pessoal? Só estou citando um exemplo que eu me lembrei, que aconteceu na minha vida. Então, ser fiel à sua consciência é isso. É você saber que você tem que dar respostas a si mesmo perante os seus padrões morais e de ética e também para a sociedade. Segundo ali, ó, contemplar o belo. Observar as belezas da natureza. Estou aqui dando aula para vocês, eu escutei agora uns passarinhos voando perto de mim e cantando. Então, isso me traz alegria, isso me traz paz, isso me traz boas energias. Por quê? Porque é imprevisível, eu jamais poderia prever o exato momento que um pássaro ali ia passar. Mas eu dei a grande sorte de estar aqui sentado nesse momento e ouvi-los e vê-los passando. Ver a beleza das asas deles batendo, ver a beleza desse sol se pondo agora, o céu escurecendo, ver as luzes da cidade se acendendo. Então, tem muitas coisas maravilhosas ao nosso redor que contemplá-las com alegria e observar a sua beleza vai ajudar nós a liberarmos bons neurohormônios
para produzir então essa felicidade inteligente e saúde emocional. Depois, encantar-se com a existência. O que é encantar-se com a existência? Ele é um passo adiante disso de contemplar o belo. Contemplar a existência, encantar-se com a existência, perdão, já é olhar para o ser humano e olhar para as coisas boas do ser humano. Olhar para as coisas boas que as pessoas fazem, para as suas boas intenções e também pegar leve consigo mesmo, pega leve com você, meu amigo, minha amiga. Pega leve com você mesmo, pega leve com as pessoas que estão próximas de você. Todo mundo erra. Não se cobre tanto, não seja tão duro consigo mesmo. Pega leve. Você erra mesmo, todo mundo erra e não tem problema errar. O problema que existe é insistir no erro muitas e muitas vezes sem se transformar e sem buscar o conhecimento necessário para essa transformação. E você está aqui no lugar certo. Você já está dando esse passo para essa sua transformação. Então, parabéns mais uma vez e lembre-se também dessa técnica de gestão da emoção. A próxima técnica, ser altruísta. O altruísmo é fazer o bem sem olhar a quem, sem olhar também o retorno dessa pessoa, o que ela vai me proporcionar de volta. É dar, sem pensar em receber. É muito difícil isso, porque mesmo quando você dá sem pensar em receber, você também recebe a satisfação de ter sido altruísta. Mas é nesse aspecto que isso vai te ajudar a ser mais feliz de modo inteligente, com saúde emocional. Sendo altruísta, se doando em tempo, em um apoio emocional, um apoio psicológico, um apoio financeiro para alguém, sem esperar esse retorno. Depois, outra técnica da gestão da emoção, pensar como humanidade. Isso é contra o individualismo e a exploração. Existe uma cultura de exploração incutida no ser humano, principalmente brasileiro, de que ele tem que tirar vantagem de alguma coisa, ele não pode crescer em colaboração. E ele quer fazer as coisas para si mesmo e por si só. Então, colaboração é uma coisa que ficou muito difícil e isso atrasa o nosso desenvolvimento como ser humano. Então, pensar como humanidade é olhar para o seu próximo todos os dias, para todos os seus próximos que estão próximos ou distantes de você e percebê-los como seres humanos. Percebendo-os como seres humanos, você vai facilitar a sua felicidade inteligente e saúde emocional também. Depois, olha, próxima técnica, doar-se sem esperar a contrapartida do retorno, construir liberdade emocional. Isso é conectado de algum modo com o altruísmo, mas isso está mais relacionado com relações mais próximas, talvez o seu relacionamento com a sua esposa, esposo, amigo, amiga, namorado, namorada, pai, mãe, irmãos, pessoas que estão mais próximas. É quando você se doa emocionalmente, você faz com intensidade a sua entrega e sofre por às vezes não receber do mesmo modo o retorno que você gostaria. Então calma, tá? Mude isso também. Não espere esse retorno das pessoas. Faça por prazer, faça porque você o ama, porque você a ama e não espere isso de volta. Faça porque deve ser feito e porque você tem prazer em fazer. Depois, olha, próxima técnica. Ter estabilidade emocional. Não comprar o que não nos pertence. Atrito, crítica, intriga, essas coisas acontecem perto de você. As pessoas estão em atrito, as pessoas criticam, as pessoas têm intrigas perto de você. Não se meta nisso, meu amigo. Não pegue pra você. Se essa pessoa critica você, quer causar uma intriga com você, quer causar um atrito com você, não pegue para você aquilo que não é você que está causando, porque você já tem o conhecimento e as ferramentas necessárias para não causar esse tipo de situação. E agora também mais uma ferramenta para quando perceber esse tipo de comportamento perto de você, não se permitir ser contaminado por ele. Próxima macrotécnica. A próxima macrotécnica são informações que o professor tirou do Império Romano, né? Então o título é Coaching no Império Romano. E aí, a técnica. Vamos lá, a técnica que nós encontramos aqui. Disciplina para treinar incansavelmente. A disciplina para treinar incansavelmente é necessária em todos os aspectos. Se você quer ser bom num esporte, se você quer ser bom num conhecimento, numa profissão, se você quer ser bom
em agradar o seu esposo ou a sua esposa, ou os seus pais, ou os seus filhos, você tem que treinar. E ter paciência e ter disciplina para treinar incansavelmente e também estar interconectado com a sua gestão de tempo. Em breve nós falaremos bem mais sobre isso também. Próxima técnica: determinação para sobreviver ao cárcere da rotina. Rotina é necessário. É importante ter rotina. Mas às vezes você tem rotinas que não foram criadas por você. E essa rotina que não foi criada por você às vezes te incomoda. Então calma. Tenha também determinação para sobreviver a isso, porque isso faz parte da sua vida. É uma etapa do processo, faz parte do percurso e você vai chegar lá. E procure ter o máximo de controle que você puder ter dessa rotina, para você não desperdiçar tempo. Quando você não desperdiça tempo, no médio e longo prazo, com certeza, o que você vai produzir para você é muito mais próximo da realização dos seus sonhos, ou muito mais incrível do que a própria realização dos sonhos que você pode imaginar hoje, do que você espera. Legal? Próxima técnica: anti-imediatismo, para valorizar o processo tanto quanto ou mais do que o resultado. Até mesmo isso se aplica para o mercado financeiro. Existe uma frase do Warren Buffett que diz assim: o mercado é uma grande máquina de transferir dinheiro dos mais impacientes para os mais pacientes. Aqueles que esperam mais, aqueles que sabem considerar, por exemplo, o cálculo de juros composto, esses terão mais resultados no futuro. Esses terão muito mais abundância em todos os seus aspectos. Então, é a mesma coisa para exercício físico. Às vezes você quer perder alguns quilinhos, ou no meu caso eu quero ganhar alguns quilinhos, eu tenho que colocar na cabeça, e você também tem que colocar na cabeça, que não vai ser no formato de imersão. Não tem como perder ou ganhar peso no formato de imersão, como é possível estudar, certo? Então é a longo prazo. E o anti-imediatismo permite que você consiga ser consistente. É melhor você ser consistente com 10 minutos de leitura por dia do que você não ler nada por dia. É melhor você ser consistente com 10 minutos de treino por dia do que você não treinar e nunca fazer uma caminhada. É melhor você ser consistente com meia hora de oração uma vez por dia do que você nunca orar. É melhor você ser consistente indo à igreja uma vez por mês do que nunca ir à igreja. Enfim, é melhor você ser consistente em todas as coisas que vão te proporcionar no longo prazo um resultado considerável e positivo do que você querer tudo no agora, querer tudo para já e nunca ter nada. Legal? Próxima técnica: planejamento a médio e longo prazo para construir resultados sustentáveis. Quem fica só no curto prazo vive, às vezes, igual ondas, né? Que sobem e quebram, sobem e quebram. Então, essas ondas não são saudáveis, elas não produzem resultados sustentáveis, resultados consistentes e firmes, certo? Então, seja você essa pessoa que planeja a longo prazo, a médio e longo prazo, tá? Porque assim seus resultados serão mais duradouros. E aqui eu recomendo um livro que chama Picos e Vales. Tem aqui até o irmão Oswaldo que está assistindo essa aula nesse exato momento. Ele leu esse livro, tinha tudo a ver com a vida dele, ele recomenda para as pessoas, eu fico lembrando disso. Então, você também leia esse livro que vai te ajudar a entender melhor sobre isso, tá legal? Próximo: coragem para enfrentar os riscos, pois sem riscos nós nos encarceramos na masmorra do tédio. Lembra que nas aulas anteriores nós falamos sobre o instinto de sobrevivência, sobre o desejo de produzir adrenalina, sobre o desejo de ter riscos. Então, é necessário que você derrube a sua aversão à perda por um momento. Se arrisque. Permita-se aprender algo novo. Permita-se conhecer um lugar diferente. Permita-se ler um livro novo, fazer um curso novo. Permita-se conhecer mais pessoas. Certo? Então, eliminar essa aversão à perda para também reduzir esse medo dos riscos. Ter mais coragem para enfrentar riscos. Depois, olha, próxima técnica: humildade para valorizar as vitórias e generosidade para exaltar os derrotados. Quando você tem uma vitória, uma conquista, quando você realiza um sonho, realiza uma meta, realiza um objetivo, é necessário ter humildade nesse momento. E o livro Picos e Vales também fala sobre isso.
É necessário que você seja humilde, é necessário que você saiba se colocar no seu lugar e que muitos fatores que colaboraram para a sua vitória, para o seu grande resultado, também eram imprevisíveis e deram certo porque tinham que dar. Isso também tem que ser considerado. Tá? Eu recomendo outro livro para você aqui agora. Outro livro que é chamado A Lógica do Cisne Negro. Se você quiser, você pode anotar aí e ler também esse livro. Então, ser humilde no momento que você ganha, no momento que você vence, no momento que as coisas dão certo. E ser generoso para exaltar os derrotados. Quando você venceu e teve que vencer alguém, ou quando alguém perdeu próximo de você, ajude essa pessoa a se restituir, a se reconstruir e a continuar também. Não deixar para trás os seus sonhos, não desanimar, porque há muito ainda para ser conquistado. Próxima técnica, capacidade de se reinventar no caos quando o mundo desaba sobre si. Essa capacidade, ela é escassa para muitas pessoas. Muitas pessoas, depois de sofrer uma frustração, não conseguem mais se restabelecer e se tornarem produtivos novamente, construírem bons resultados novamente e ficam dentro daquele ciclo de vitimização que a gente falou na nossa segunda aula, certo? Então, capacidade de se reinventar no caos. Eu posso recomendar outro livro para vocês aqui. É o Antifrágil. Ele é a sequência da Lógica do Cisne Negro. Mapeamento dos fantasmas mentais e superação de conflitos é a nossa próxima macrotécnica. Legal? Mapeamento dos fantasmas mentais e superação de conflitos. Técnica dentro dessa, olha. Renunciar a ser perfeito. Tem pessoas que têm mania de querer ser perfeito, de querer acertar em tudo, de querer ser bom em tudo. Isso não é possível. Então calma, tá? Um dos princípios para o empreendedorismo e para pessoas que querem ter grandes negócios e negócios de altíssimo sucesso é erre, e erre rápido. E mude rápido. Erre inúmeras vezes, mas erre rápido. Certo? Ao invés de esperar calcular todas as possibilidades imprevisíveis, achando que você vai ter uma assertividade maior na sua tentativa, tente logo de uma vez, e se não der certo, mude a sua estratégia. Você gasta menos tempo, tá? Aprenda então a lidar com essa situação de erros e perdas, renunciando a ser perfeito. Ninguém é perfeito, todo mundo erra, e você também. Próxima, ter autoconsciência. Já falamos bastante sobre isso, inclusive na nossa primeira aula, sobre ter autoconsciência. E nesse processo de ter autoconsciência, eu vou te ajudar agora a fazer um mapeamento das suas dificuldades emocionais, tá bom? Então, esse automapeamento, eu quero que você pegue aí seu papel e sua caneta e você vá anotando, à medida que eu disser cada uma dessas características desse automapeamento, você coloca aí se você possui isso ou não. E possuindo isso ou não, depois eu posso te ajudar a ir em busca da mudança, sabe, desse comportamento, quando não se tratarem de doenças psicossomáticas que serão casos de psicoterapia, tá legal? Então, timidez e insegurança. Você é tímido? Você é inseguro? Certamente há janelas killer, janelas matadoras que fazem com que você seja tímido. Lembranças de frustração, lembranças de vergonha, lembranças de mico. Pô, paguei um mico quando era criança e agora tenho vergonha de aparecer em determinadas situações. Então, se você é tímido e inseguro, anota aí. Depois, próximo aqui, ó, próxima característica desse automapeamento. Relembrando aqui, ó, estamos na macrotécnica, mapeamento dos fantasmas mentais e superação de conflitos. Estamos na técnica automapeamento e eu estou falando as características desse automapeamento, para você se situar aí, tá bom? Já falei de timidez e insegurança e agora estou falando dessa outra característica do automapeamento, autopunição. Você tem autopunição? Você se pune por erros que você comete? Você se autoflagela? Você busca modos de se punir quando você comete algum erro ou quando as coisas que você fez não saíram exatamente como você queria? Se sim, coloca aí que você se autopune. Coloca aí que você possui essa característica de autopunição. Próximo, sentimento de culpa. Você busca por esse sentimento de culpa, lembrando da nossa aula dos vícios emocionais, você vivencia muito esse sentimento de culpa, você tem muito esse sentimento de culpa? Se sim, anota aí também, tá? Existem modos de você se livrar disso, liberando auto-perdão, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Depois, sentimento de vingança. Você tem muito esse sentimento de vingança?
quando alguma pessoa faz algo errado contra você, você fica querendo puni-la de volta por causa do sofrimento que ela te fez passar? Ou você consegue notar que essa pessoa teve uma limitação, que ela é vítima de outras vítimas, que ela tem vícios emocionais, redes neurais estabelecidas que lhe atrapalham a se comportar, e por causa disso você consegue compreendê-la, ter compaixão dela e ficar bem consigo mesmo? Caso não, caso você queira se vingar, anote aí que você tem sentimento de vingança. Depois, complexo de inferioridade. Você tem complexo de inferioridade? Você se acha pior do que as outras pessoas? Você acha que seus resultados são muito ruins? Ou que você não é inteligente o suficiente? Ou que você não é bom o suficiente para fazer as coisas? Se você tem esse sentimento de inferioridade, complexo de inferioridade, então anote isso também. Existem ferramentas muito simples que vão te ajudar nesse processo de restabelecer isso. Depois, olha, ciúme. Você tem muito ciúme, você é uma pessoa muito ciumenta, porque o ciúme também está relacionado com a sua gestão da emoção e não com a atitude da pessoa oposta, entendeu? Quando você tem ciúme de outra pessoa, muitas vezes esse ciúme não se dá por alguma coisa que essa pessoa fez, mas por coisa que outros terceiros fizeram e que não tem nada a ver nem com a pessoa e nem com você, e aí esse ciúme te consome, você fica com raiva, com ódio, triste, enfim. Ciúme é uma coisa que também cabe a você controlar, cabe a você mudar, cabe a você se reconstruir dentro dos seus padrões de relacionamento que você busca ter. E se você estiver vivendo dentro desses padrões, então você tem que estar livre disso, legal? Se você tem ciúmes demais aí, anota. Próxima, olha, fragmentação da autoestima. Você fragmenta demais a sua autoestima, você fica se reduzindo, você busca se diminuir, você busca ser pior para aparentar uma vítima perto das outras pessoas? Próximo, se sim, você anota aí, tá? Próximo, fobias, fobia social, imediatismo, né? Claustrofobia, tecnofobia, fobia de animais, ver animal já fica com medo. Você tem algum tipo de fobia? Fobia, todos esses tipos de medos desesperadores que você tem nessas situações aqui. Se você tem algum tipo de fobia, anota aí, porque isso também com certeza tem algum vínculo com o seu passado distante e você pode também reprogramar esse sofrimento. Próximo, baixo limiar para frustrações. Uma frustraçãozinha te derruba lá no chão ou você consegue lidar com ela tranquilamente? Se você, por qualquer frustração, fica lá no chão, fica derrotado, então anota aí se você tiver isso. Irritabilidade, impaciência e flutuação emocional exagerada. Você tem muita irritabilidade? Você é um cara muito impaciente? Você sofre com isso? Você flutua demais nas suas emoções? Uma hora você está muito feliz, outra hora você está muito triste, muito nervoso? Enfim, se você é muito impaciente, tem essa irritabilidade, essa flutuação emocional, você anota aí também. Depois, olha só, dificuldade de pedir desculpas e de agradecer. Você tem dificuldade de reconhecer o seu erro? Quando você erra contra alguém, você tem dificuldade de ir lá pedir desculpa para essa pessoa, admitindo o que você fez de errado e mudando, reconhecendo isso para a sua mudança? E você também consegue agradecer quando alguém te faz uma coisa boa? Agradecer com verdade, com sinceridade? Isso também é importante. Se você tem essa dificuldade, então anota aí. Próximo, angústia. Você costuma ficar angustiado com frequência e busca por situações que vão te deixar angustiado? Se sim, anota. Impulsividade. Você é impulsivo? Você pensa muito pouco para agir ou para reagir? Se sim, anota aí. Ansiedade. Você é muito ansioso? E ansioso não é só ficar expectante para alguma coisa acontecer, mas sim perder sono, se sentir mal, suar, enfim, todas essas coisas por causa da ansiedade. Se sim, anota. Depressão. Se tiver depressão, anota. Mau humor. Você é mal-humorado? Uma pessoa difícil de lidar? Que está sempre reclamando e reagindo mal às coisas? Se sim, anota. Pessimismo. Você fica focando nas coisas negativas de forma pessimista? Se sim, anota. Doenças psicossomáticas. Você tem algum tipo de doença psicossomática? Se sim, anota. Vigorexia. O que é a vigorexia? É aquela pessoa que vive insatisfeita com o próprio corpo. Nunca tá feliz com o próprio corpo. Sempre tá gorda demais, sempre tá gordo demais, sempre tá magro demais ou sempre tá magra demais. Sempre se achando pior do que realmente é e com essa insatisfação buscando resultados muito além do que
seria o saudável para o seu próprio corpo. Se você tem vigorexia, anote aí. Transtornos alimentares, anorexia, bulimia. Você tem algum tipo de transtorno assim? Se sim, anota. Dependência química. Você é viciado em algum tipo de química? Qualquer tipo de química, seja álcool, cigarro, drogas. Se sim, anota. Toque. Você tem transtorno obsessivo compulsivo por alguma coisa? Se sim, anota. Conformismo. Você é uma pessoa acomodada demais? Não muda, não sai do lugar? Se sim, anota. Coitadismo. É o mesmo que vitimização. Fica sempre se vitimizando, se colocando para baixo? Se você é essa pessoa, anote também. Necessidades neuróticas. De poder, de estar sempre certo, de ser o centro das atenções, de falar sem parar, de ficar muito preocupado com a sua imagem social, sempre muito preocupado com o que as outras pessoas pensam. Se você tem essas necessidades neuróticas, então anote. Egocentrismo. Você é uma pessoa egocêntrica, arrogante, que se acha que tem que ser o centro de tudo, que tem que sempre aparentar ser muito boa e muito melhor em tudo? Se sim, anota. Individualismo. Você tem dificuldade de colaboração? Você quer sempre fazer tudo somente para você e só com você mesma? Ou mesmo? Então, anote. Autoabandono. Você busca se autoabandonar? Você se deixa largado de qualquer jeito? Você deixa de se cuidar? Você se autoabandona para se fazer sofrer? Se sim, anota. Solidão social. Buscar por situações de ficar só. Você tem isso? Se tiver, anota. Inveja sabotadora. É aquela inveja que eu falei no início, né? De você ter uma inveja que ao invés de aprender com o que a pessoa fez para ter um resultado bom, tanto quanto, você fica com inveja a ponto de querer destruir aquela pessoa porque ela foi melhor do que você em algo. Então, anota se você tiver isso. Sofrimento por antecipação. Você sofre por antecipação? Uma coisa não aconteceu ainda ou está distante de acontecer e você já sofre demais por isso? Se você sofre demais por antecipação, anote também. Ruminação de perdas e frustrações. Você fica muito tempo pensando em coisas que você perdeu? Você gasta muito tempo no passado? Tome muito cuidado com isso, porque isso pode te levar a uma depressão. Então, perdas e frustrações do passado, ressignifique. Utilize as primeiras técnicas que eu falei nessa aula de hoje para ressignificar essas perdas e frustrações e viver bem com elas, retirando delas os aprendizados. Lembre-se, erros na verdade são aprendizados. Certo? Perdas, na verdade, são aprendizados. Então, troque essas palavras fortes e negativas por aprendizado e retire o que de fato você pôde aprender daquelas situações ali. Cobrança excessiva. Você tem cobrança excessiva? Você se cobra demais? Você sempre acha que tem que ser muito melhor do que já é e nunca está satisfeito com os seus objetivos já realizados, os seus resultados já conquistados? Se sim, anote isso também. Compulsão por reclamar. Você reclama demais? Já falamos isso na segunda aula, né? Dificuldade de se reinventar. Ficar estagnado, parado no tempo, não mudar, não aprender coisa nova, não sair do lugar. Se sim, anota isso também. Déficit de proteção emocional. Você é muito frágil. Qualquer coisa te atinge, qualquer coisa te abala. No termo popular, você é uma casquinha de ovo. Se você for um casquinha de ovo ou uma casquinha de ovo, tome cuidado, não seja tão frágil. É possível você se restituir emocionalmente a ponto de ser forte e não ter problema com esse tipo de situação. Hipocondria ou medo de doenças. Se você tem hipocondria ou medo de doenças, anote isso também. Tudo são coisas que você pode tratar aí, tá bom? Então, todas essas características são do automapeamento, que é a técnica de gestão da emoção que eu passei para vocês. Eu já ajudei vocês a se automapearem nesse exato momento aí. Comentário aqui da Regina. Medo da solidão? Sim, medo da solidão também pode fazer parte ali das fobias, certo? Pode fazer parte desses medos que você acaba depois produzindo essa solidão inconscientemente para senti-la, como os vícios emocionais que a gente falou na aula anterior. Próxima técnica de gestão da emoção, olha só. Estabelecer metas claras. A gente vai fazer lá na disciplina de auto-coaching, de life coaching, na verdade, conhecimentos que você vai receber para ter resultados muito grandiosos, estabelecendo metas claras. Também é uma técnica de gestão da emoção. Depois, ter foco e disciplina. Ter foco e disciplina no que você faz. E não importa se você faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, desde que você consiga dar foco para todas e fazer todas bem feitas no modo como você vai ser atendido dentro dos seus critérios. Legal? Todas as escolhas implicam perdas. Aprenda isso, leve isso com você. Ô Matheus, seja bem-vindo, meu amigo.
Muito legal. Todas as escolhas implicam perdas. Já ouviu aquela frasezinha assim, ó? Cada escolha é uma renúncia. E essa é a verdade. Todas as vezes que você escolhe uma coisa, você está renunciando a outra. Do mesmo modo que você escolheu estar aqui nesse exato momento, você renunciou a estar aqui nesse exato momento para estar em outros lugares. Enfim, você entendeu o que eu disse. Depois, olha só. Treine as habilidades em tempos de paz. Isso é contra a estagnação e é a favor da prevenção das crises emocionais, dos seus problemas que você pode eventualmente ter. Então, treine essas habilidades em tempo de paz. A psicoterapia, ela vai tratar mais o problema. O coaching emocional e o coaching para metas e o life coaching, business coaching vão te ajudar enquanto está tudo bem. Nos tempos de paz, eles vão te ajudar para você se construir e estar forte para que quando você tiver que enfrentar um grande desafio, você esteja preparado para lidar com aqueles desafios ali. Legal? Depois, treine pensar em outras possibilidades. Olhe para tudo ao seu redor, para a sua vida financeira, profissional, para a sua saúde, para as pessoas que estão próximas de você e pense em tudo o que pode acontecer enquanto você está agindo desse modo. Pense bem, se você continuar agindo desse exato jeito que você age nesse momento, com a sua esposa ou com seus filhos, como vai estar a sua vida daqui 5 ou 10 anos? Se você permanecer agindo no exato modo como você age com a sua saúde, em relação à alimentação e exercícios físicos, por exemplo, como vai estar a sua saúde daqui 5 ou 10 anos? Então pense em todas as possibilidades para que, pensando nessas possibilidades, você também tome atitudes preventivas, anticrises, certo? E anti-estagnação também. Próxima macrotécnica é a macrotécnica de formar líderes. Como se forma líderes, então? Primeira técnica, observar o invisível e ouvir o inaudível. É isso mesmo. É quando você consegue identificar naquela pessoa as qualidades dela, do que ela faz, e você consegue ver, mesmo que seja invisível, e você consegue ouvir as coisas que ela quer dizer, mesmo que sejam inaudíveis. Encontrar nessa pessoa esses potenciais transformadores para levá-la adiante. Isso é ser líder, é levar alguém adiante, é fazer alguém ser melhor no dia de amanhã. Próxima técnica, buscar mais sabedoria do que inteligência. Os inteligentes aprendem com os próprios erros. Os sábios aprendem com os erros dos outros. Então aprenda com os erros das demais pessoas. Aprenda com os erros dos seus pais, dos seus irmãos mais velhos. Aprenda com os erros de todas as pessoas que estão próximas de você e faça diferente. Isso é sabedoria. Próxima técnica. A dor nos constrói ou nos destrói. Então, isso se trata de solidão criativa. Pegue a sua dor para te construir, pegue a sua dor para te fazer mais forte. Pegue a sua dor para que você possa aprender com a sua dor e ver o que você tem que mudar para se tornar antifrágil àquele tipo de dor. O próximo. Ninguém é digno do pódio se não utilizar os fracassos para alcançá-lo. Falamos já hoje sobre você valorizar mais o percurso do que a linha de chegada. Valorize esse percurso e vença todos os obstáculos dia após dia e valorize todas essas vitórias, celebre todas essas vitórias que estão no meio do percurso, para que você possa subir no pódio, possa comemorar no final, na linha de chegada, com alegria por ter vivido cada etapa. É um dia de cada vez. Próxima técnica, perguntar e superar a ditadura da resposta. Quando você tem que se desenvolver na inteligência social para criar líderes também, pergunte para esses liderados, pergunte para essas pessoas que você está liderando ou que você quer desenvolver como líderes e aguarde a resposta e ouça as respostas. Você tem que ter ouvidos de ouro. Lembre-se que Deus te deu 2 ouvidos e 1 boca, que é para você ouvir mais e falar menos, certo? Assim você vai aprender mais com o que as pessoas falam e ser mais compreensivo com elas. Depois, pensamento estratégico. Demandas ou planejamento? Como você age hoje? São as demandas que orientam as suas decisões e atitudes ou você planeja e consegue prever essas demandas? Quando vem alguma coisa para interromper o seu processo de rotina, você está prevenido, precavido para aquilo? Ou tudo fica tirando o seu controle do tempo e você vive à mercê do vento? Pense nisso também. Próxima macrotécnica é proteger a emoção. Como se protege a emoção? Primeira técnica,
Filtrar os estímulos estressantes para cuidar dos ataques da memória. Observe que sempre que você, já depois de ter identificado nesse automapeamento as dificuldades que você tem, e se lembrando também dessas janelas killer, dessas janelas que te atrapalham, te auto-sabotam do passado, sempre que você tiver um estímulo de coisas semelhantes a essas coisas que aconteceram no passado, isso também se remete ao que nós falamos na aula anterior sobre vícios emocionais e redes neurais. Então você tem que filtrar essas informações. Filtrar os gatilhos do tobogã. Lembra da pessoa que te empurra? Ô, Tiagão, obrigado, meu amigo, obrigado. Seja bem-vindo aí. E então, quando essa pessoa te empurra, ou seja, quando você recebe a informação que vai ativar os seus gatilhos mentais para escorregar no seu tobogã de vícios emocionais, então você filtra essas informações. Impeça antes que aconteça. Só um instante. Filtrar estímulos estressantes para não comprar o que não lhe pertence no presente. Você vai receber estímulos no seu dia a dia, coisas que vão acontecer a todo momento, que vão te causar algum estresse. E é aquele tipo de atrito, de reclamação, de pessoas que estão falando mal uma das outras, de pessoas que estão criticando tudo e achando culpados para tudo, que fica te contaminando. Então, filtre também as informações que você recebe nesses ambientes para a sua saúde emocional e mental. Próximo. Filtrar estímulos estressantes para aumentar os níveis de tolerância a frustrações. Sempre que você tiver uma frustração, e é natural que você vá ter, sempre que você cometer um erro, e é natural que você vai errar, sempre que essas coisas acontecerem, esteja calmo. Filtre as informações para que quando você for agir e reagir mediante aquele fato, você esteja bem. Você consiga agir com alegria, retirando daquela situação o aprendizado e não ficando se martirizando e intolerante a essas frustrações. E por último ali, filtrar os estímulos estressantes. E aí a gente remete ao perdão e o auto-perdão. Você já recebeu ferramentas suficientes para aprender a perdoar as outras pessoas. E uma coisa que eu quis deixar para o final, para falar para vocês, é justamente a respeito desse auto-perdão. Você tem que olhar para a sua vida, olhar para você mesmo, e percebendo a quantidade de erros que você comete, ao invés de se autocobrar, de se autopunir, de se autoflagelar, de se desenvolver em problemas psicossomáticos e emocionais, você liberar para você esse perdão. E como você vai fazer isso? Identifique todas essas janelas, mediante essas ferramentas que eu passei para vocês aqui hoje, e escreva uma carta de auto-perdão para você. Escreva palavras de que você se perdoa. Escreva assim: eu me perdoo por ter feito isso, por ter causado esses X, Y, Z prejuízos a mim. Eu me perdoo por ter feito mal a mim mesmo. Eu me perdoo por ter cometido um erro com a pessoa A, B e C. Eu me perdoo. Escreva essa carta, uma carta completa de auto-perdão. E depois leia em voz alta essa carta para você mesmo em frente ao espelho. E leia uma, leia duas, leia 10 vezes se for necessário. Leia todos os dias se for necessário. Se você tem essa dificuldade em relação a isso, então se auto-perdoe e se permita praticar essa ferramenta para conseguir isso. Tá legal? Pessoal, passei aqui por todas as técnicas que eu retirei desse conteúdo, tá? Todas as técnicas de gestão da emoção que eu pude retirar do conteúdo do professor Augusto Cury. O livro que vocês podem ler é esse livro aqui, Gestão da Emoção, do Augusto Cury. É um livro muito bom, um livro muito importante. E tem mais conteúdo no livro, obviamente. Se você ler, você vai se aprofundar e vai fixar ainda melhor tudo isso que eu passei para você aqui hoje. Eu disse para vocês que eu tinha uma surpresinha no final. Para quem ficasse comigo até o final do vídeo, eu ia passar para vocês uma surpresinha. E o que vai ser essa surpresa? Eu tô até vendo quem tá aqui comigo agora. O Tiagão tá aí, o Osvaldo, a Mariellen, a Regina, a Nália, o Gabriel. Todos estão aí. Para todos os que estão aqui, a surpresa vai ter um over-delivering, tá, pessoal? O curso não acaba aqui. Essa é sim a última aula do curso. Por quê?
porque é a última aula que eu prometi para vocês do curso de inteligência emocional. Mas amanhã eu vou dar um over delivering para vocês. Eu vou abrir uma aula para falar de um conteúdo exclusivo, que vocês só vão saber na hora, tá bom? Não vou dizer agora qual é o conteúdo, mas é um conteúdo exclusivo, é um conteúdo também muito impactante, que vai te ajudar, que vai te auxiliar nesse processo de cuidar da sua gestão da emoção. Considero esse conteúdo de amanhã um dos mais importantes, tá? Um dos mais importantes em todo esse processo de conhecimento, em todo esse processo de se desenvolver como uma pessoa inteligente emocionalmente. Isso vai fazer total diferença para você. Olha lá, o Thiagão tá querendo sortear já ali uma vaga no hostel, uma diária no hostel lá no Guarujá. Pessoal, o Thiagão é gente boa, vocês podem seguir ele aí. E o Guarujá é fantástico com a presença dessa galera aí, tá bom? Então, amanhã, não vou falar para vocês agora, tô me segurando aqui para não falar para vocês qual é o conteúdo de amanhã. Mas de fato ele vai agregar muito valor para sua vida, tá? Ele vai te ensinar a controlar de fato as suas emoções. No momento que você estiver triste, você vai saber como ficar alegre. E se você quiser ficar triste, você consegue também ficar alegre. Ou se você estiver alegre, você consegue ficar triste. Se você estiver desanimado, você consegue ficar animado. Enfim, eu já dei a dica aí, eu acho que a Regina vai pegar qual é. Tá bom? Então amanhã vai ser uma aula para falar desse conteúdo maravilhoso e eu conto com você aqui nesse mesmo horário. Essa era a surpresinha, vai ter um over delivering, a gente vai ter uma aula extra, vou colocar depois na playlist, ao invés de ser aula 9, vai ser aula extra, porque não estava programado, eu vou entregar a mais para vocês. Mas Thiago, por que você vai entregar a mais? Você já fez tanta coisa. Eu vou entregar a mais, porque você merece ter sua vida transformada, tá bom? E eu quero que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que essas pessoas possam ter também gestão da emoção, possam ter as suas vidas com propósito, possam ter paz, possam ter alegria e possam contagiar todas as pessoas ao seu redor com tudo isso de bom. Um beijo no seu coração, conto com você amanhã nesse mesmo horário.